Olá, vamos dar uma olhadinha agora na interface da nova versão do Enturma. Como vocês podem perceber aqui, ela está bem diferente, ela está bem mais limpa. Assim fica mais fácil de dar atenção ao que realmente precisamos perceber. No canto superior direito, você pode perceber que ao lado do símbolo do Anvil, você consegue ver o menu de serviços, certo? Então aqui você vai voltar ao meu espaço, lá um link onde vocês têm todas as suas comunidades, ao seu perfil, mural, comunidades, o bloco de notas e todas essas ferramentas aqui, correto? Vamos focar agora nessa interface aqui, nessa tela aqui assim. Nessa tela, aqui, como você pode perceber aqui, a gente tem a visão do professor. Okay? Aqui a gente consegue ver os itens que os alunos completaram, certo? Aqui a gente tem o mural e a cota da comunidade. Então, muito mais limpo para a gente perceber o que está acontecendo mesmo. Já na visão do estudante, ela fica um pouquinho diferente. Ela tem um passo a passo aqui, um cronograma do que o aluno tem que fazer, das atividades e dos itens que ele tem que fazer. Um recado do professor e o mural fica um pouquinho deslocado aqui à direita, certo? Nessa barra cinza, com o nome da comunidade que a gente tem aqui assim, a gente tem os dois itens que são bastante acessados, que é o mural e o disco virtual. Aqui, nesse item mais, a gente pode também clicar e vocês vão ver que as ferramentas que na versão antiga ficavam naquela barra esquerda, elas ficam aqui dentro. Prestem atenção nos itens que tem essa seta aqui para baixo, ok? E aí vocês vão conseguir enxergar mais itens, mais ferramentas, ok? Então aqui a gente tem um plano de ensino, cronograma, avaliações, trabalho e atividades. No organizador a gente tem também mais itens, aqui interação e no diário de classe também, ok? Então percebam uma mudança, é uma mudança grande, mas é uma mudança que facilita bastante a vida. Por quê? Porque a gente consegue deixar ela mais simples e fica mais fácil de prestar atenção no que a gente realmente precisa prestar atenção. A ferramenta Disco Virtual, ela pode ser acessada de dois locais diferentes. Aqui na barra superior a gente já tem um atalho para facilitar. Então a gente pode clicar diretamente aqui e a gente já vai no disco virtual, ok? Então clicando aqui, a gente já vai no disco virtual da disciplina. Aparentemente ela só tem o layout dela diferente, a interface dela diferente. O funcionamento dela continua o mesmo da nossa versão anterior. Ela está mais clara, mais fácil de visualizar as informações, certo? Então aqui nós temos as pastas e aqui a gente tem os arquivos, né? Percebam por esses ícones aqui. Aqui é uma pasta e aqui é um arquivo, certo? Para criar uma pasta, ele continua com com as mesmas funções. Para enviar um arquivo, igual, certo? Para enviar um arquivo também. Nas opções a gente pode ver a pasta, a gente pode apagar a pasta. E nas opções de arquivo também, a gente pode fazer o download, editar o arquivo, ver o histórico do conteúdo e apagar o arquivo. As funcionalidades permanecem iguais à versão anterior. A diferença aqui está onde que a gente vai encontrar essa ferramenta. Para facilitar agora, ela está num local mais fácil e a interface dela. Agora, vamos dar uma olhadinha na ferramenta Trabalho Atividades. Naquele menu lateral esquerdo que a gente tinha antes, como eu falei anteriormente, ele foi movido para cá, para esse item mais. Então a gente vai clicar aqui no mais, cliquei no mais e agora a gente vai aqui no item Aulas, ok? Vim aqui em item Aulas e a gente tem a ferramenta aqui Trabalho/Atividades. Clicando na ferramenta Trabalho Atividades, aqui a gente já tem a lista, né, das trabalho atividades, o início, o final, a situação. Aqui é a equipe, né, se ele é individual, ele é em equipe, as opções. Se eu quero ver instruções, se eu quero corrigir, se eu quero editar ou se eu quero apagar. Então ele continua com as mesmas funcionalidades. O que aconteceu, novamente, é esse layout, né? O design dele está um pouquinho diferente para facilitar, para a gente conseguir visualizar melhor as informações que a gente precisa. Para eu criar um novo trabalho, eu clico aqui. Criar trabalho atividade. Os campos de criação são iguais à versão anterior. Então eu tenho o título, eu tenho as instruções com aquele editor que eu posso escrever aqui assim,
o prazo de início, o prazo de término, se ele é individual ou ele é equipe, a parte de publicar, mostrar a nota de todos os participantes e permitir o envio após o prazo. É bastante importante, né, prestar atenção nesses quadradinhos aqui, né, nos checkbox, né? Se eu estou fazendo ele, eu preciso publicá-lo, né? Senão o aluno, o acadêmico não vai conseguir visualizar isso daqui, ok? Então preste bastante atenção. Novamente, a ferramenta, os campos são parecidos. O que mudou foi o design, que ficou mais claro e mais fácil de visualizar as informações. Vamos dar uma olhadinha agora na ferramenta Fórum. Novamente, a gente clica lá no item mais e a gente vai lá na parte de interação. O fórum é uma ferramenta de interação assíncrona. O que isso quer dizer? Quer dizer que as pessoas elas não precisam estar conectadas no mesmo momento, né? Então elas podem fazer essa interação de forma não síncrona, né? Então elas podem fazer essa interação de maneira em tempos diferentes. Clicando lá em fórum, a gente vai perceber que a gente tem um fórum que já foi realizado, né? Quantas respostas teve, a última resposta, se ele está publicado, né? Vamos criar um novo fórum aqui. E aqui é importante porque a gente tem uma mudança, né? Uma inserção diferente, uma inserção que não tinha na outra versão, que é a data de início e a data de encerramento do tópico, né? Na versão anterior a gente não tinha isso, o fórum ficava aberto indefinidamente. A gente abria o fórum e o fórum ficava aberto. Esse tópico ele foi inserido, né, para poder facilitar e controlar melhor essa discussão. Uma das dificuldades do fórum é que ela precisa ser mediada, né? Então tem que sempre tomar muito cuidado com essa discussão no fórum. Não adianta só inserir esse fórum lá e o professor não participar dessas discussões. Então é bastante importante que ele sempre fique lá participando, mediando essa discussão. E essa data de início e de final veio para a gente conseguir iniciar e finalizar essa discussão. E aí é só setar aqui embaixo, né? Na data de início e na data de final. E conseguindo setar até o horário de início e de final. Outro item que foi facilitado a visualização tanto por parte do professor quanto por parte do acadêmico é o mural, certo? O mural ele funciona, como o próprio nome já diz, um mural, para ser um mural de recados, né? Então ele facilita bastante essa comunicação. Aqui na visão do professor, ele está nesse retângulo cinza que a gente tem aqui. E ele tem facilitado bastante essa comunicação, com dúvidas e outro tipo de comunicado, né? Na visão do professor ele fica aqui. Na visão do estudante, ele fica um pouquinho mais deslocado ali para a direita, né? Mas todo mundo consegue visualizar essa comunicação. Então, pode ser importante para facilitar, para dar um recado geral, né? Para todo mundo. Para visualizar essa ferramenta, a gente tem aqui no item mural, né? Que é já um atalho que facilita, que vai diretamente para a ferramenta, né? Aqui, quando eu clico nessa ferramenta, eu consigo ver todos os itens, ó, um abaixo do outro. E aí a gente consegue visualizar todos, né? Caso tenha alguma mensagem indesejada, a gente consegue deletar enquanto professor, senão a gente sempre consegue responder. Uma coisa importante, gente, é que essa resposta, né, ela cite o nome da pessoa. A gente está vendo aqui que nessa comunidade que a gente tem bastante interação. Então sempre cite o nome da pessoa, né, para a pessoa saber para quem está sendo respondido. Então, professor tal, esse daqui é a sua resposta, porque aí fica mais fácil dele conseguir entender. E aí quem procurar, quem está lendo ali aquele mural vai conseguir saber tudo. Se for alguma coisa, um aviso geral, já vai ler e já vai conseguir se informar, ok?